E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro Marcado, hoje com a presença do músico Osni Ribeiro. E no programa também tem JP, o Palestrino, tem Saúde é o que interessa, saúde animal com o médico veterinário Dr. Emerson Siqueira. Nós temos também o chefe de cozinha Bruno Gomes, do Hangar Gastronomia, com uma receita deliciosa. Nós temos também Loucos por Carros, tudo que você precisa saber para cuidar bem do seu carro. Tudo isso no Encontro Marcado que está só começando. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar sobre os fogos de artifício. Bom, é um tema bastante polêmico, todo ano, principalmente próximo ao final do ano, as pessoas sempre voltam a discutir isso vira uma grande polêmica, até mesmo em redes sociais e tudo mais. Principalmente na nossa área, dentro da medicina veterinária, porque principalmente os cães, eles sofrem bastante, uma grande parte dos cães sofre bastante em relação aos fogos de artifício. Eles têm uma audição muito mais sensível, uma audição muito mais aguçada do que a nossa. E além de tudo, além de ter uma audição mais sensível, além de ter uma audição mais aguçada, alguns cães não toleram muito bem grandes barulhos. Eles entendem tudo aquilo como algo que possa lhes causar mal. Considerando que esses cães, eles entendem isso como algo que lhes pode causar mal, eles acabam em diversas situações se machucando, tentando fugir de casa, ou mesmo fugindo de casa, sendo atropelados. Então, para os cães, principalmente por essa questão de ter uma audição muito melhor, muito mais aguçada, ouvir coisas que estão acontecendo a distâncias muito maiores do que nós humanos conseguimos ouvir, eles sofrem bastante com isso. E além de tudo, pela questão comportamental. Muitos cães entendem tudo isso como algo perigoso para eles. Não só os cães, mas também gatos podem sofrer um pouco com os fogos de artifícios, e até mesmo as aves podem sofrer bastante, porque tudo isso gera um ruído muito grande no ar e pode fazer com que se altere o comportamento das aves, que elas aves que estejam abrigadas, aves que estejam escondidas, acabam saindo dos seus esconderijos por conta desses sons muito fortes. Há diversos projetos de lei sendo apresentados em relação aos fogos de artifício. Na cidade de Botucatu, por exemplo, já houve projeto de lei que tentou ser aprovado, acabou não sendo aprovado. Em cidades maiores, como por exemplo São Paulo, recentemente, eles optaram por fazer a queima de fogos na Avenida Paulista, com fogos de artifício que não emitem som. E isso eu acredito que seja uma grande possibilidade para que a gente consiga manter a beleza dos fogos, né? Cães, portanto, que tenham eventualmente algum transtorno neurológico podem associar esses transtornos comportamentais, como a minha cachorrinha tem, de ficar muito assustada, ela fica exacerbadamente assustada com os fogos de artifício e terem crises epiléticas. Cães com problemas cardíacos podem ter o seu problema cardíaco agravado em dias em que há muitos fogos de artifício. Os fogos de artifício nesses pacientes vão acabar elevando muito o nível de cortisol. Então, elevando muito o nível de cortisol, todos os outros fatores que podem ser piorados por conta desse estresse vão ser eventualmente piorados. Em relação ao comportamento do seu cão, do seu gato ou do animalzinho de estimação que você tem em casa, a gente sempre sugere que procure um especialista em comportamento animal. Se eventualmente o seu cão, o seu gato ou algum outro animalzinho que você tem em casa fugir, sempre tente, procure grupos de apoio para você poder compartilhar essa fuga. E se ele voltar e tiver qualquer alteração, mesmo que não haja uma alteração aparente, nós sugerimos sempre que leve ao seu médico veterinário de confiança.
esses transtornos associados a essa audição deles muito mais aguçada e esse medo exacerbado em diversas situações podem fazer com que eles fujam para lugares distantes, pode fazer com que eles acabem sendo atropelados ou tendo diversos tipos de trauma. Então, tendo qualquer dúvida, como sempre, nós nos encontramos à disposição e muito obrigado, pessoal! E aí, minhas palestrinas e meus palestrinos, no vídeo de hoje eu, o palestrino, estarei falando de um título que foi muito importante para mim. Meu primeiro título como palmeirense, o Paulistão de 2008, saca só. Depois de vencer a Copa dos Campeões de 2000, o Verdão amargou um jejum de títulos que durou até maio de 2008, quando a equipe goleou a Ponte Preta por 5-0 no estádio Palestra Itália, registrando a maior diferença de gols em uma final de Paulistão na era do profissionalismo. Vanderlei Luxemburgo, tricampeão estadual pelo próprio Palmeiras e comandante na última conquista paulista em 1996, foi o responsável por guiar os atletas rumo a mais esta façanha. As 20 equipes participantes da edição de 2008 se enfrentaram em turno único, sendo que as 4 primeiras avançaram para as semifinais. O clube terminou esta fase com o melhor ataque e com o mesmo número de pontos do líder Guaratinguetá, com destaque para as vitórias diante de Corinthians, 1-0, e São Paulo, por 4-1. Na etapa eliminatória, o adversário foi justamente os São Paulinos, que venceram a primeira partida por 2-1 graças a um gol de mão do atacante Adriano. Alex Mineiro descontou. Na semana seguinte, Léo Lima abriu o placar em chute de fora da área, e após bela assistência de Wendel, Valdívia selou a classificação palmeirense para a final. Apenas a Ponte Preta estava no caminho entre Palmeiras e a taça, porém, nem atuando em seus domínios, os campineiros conseguiram fazer frente ao Palmeiras. No estádio Moisés Lucarelli, o lateral Leandro cobrou escanteio para Kleber Gladiador, que não perdoou e garantiu a vantagem para o embate de volta. Quase 30 mil palmeirenses lotaram o Palestra Itália e presenciaram os tentos de Ricardo Conceição contra, Valdívia e Alex Mineiro 3 vezes, que sacramentaram a conquista. Coroando a campanha, Alex ainda se tornou o artilheiro isolado da competição, tendo ido às redes em 15 oportunidades. Nossa campanha no Paulista de 2008 foi de 23 jogos, ganhamos 15, empatamos 4 vezes e perdemos apenas 4. Gols marcados foram 45 e sofremos apenas 18. Jogo decisivo, Palmeiras 5-0 na Ponte Preta, no dia 4 de maio de 2008, no Palestra Itália. 27.927 pessoas estavam presentes. Palmeiras vinha escalado com Marcos, foi substituído por Diego Cavalieri, Helder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro, Pierre, Martinez, Diego Souza e Valdívia, Kleber, que saiu para a entrada de Denilson, e Alex Mineiro, o artilheiro, que saiu para a entrada de Lene, o técnico Vanderlei Luxemburgo. É isso aí, galera, esse foi um título muito importante pra mim, foi o primeiro título que eu acompanhei de verdade, que eu consegui acompanhar, eu tinha só 5 anos, foi muito louco, aquele hat-trick do Alex Mineiro na final, Palmeiras comendo a bola, foi demais. Semana que vem eu tô de volta, falou!
La Pagadora. Uma história de amor, intrigas e suas contas pagas pela Renault. Carlos Augusto, viste que a Renault agora paga as contas de quem compra um carro zero? Oh, sim, Ananita. Eu acho que está na hora de trocarmos nosso carro para um maior. Mas por quê? Tenho uma surpresa. Oh, meu amor. Carlos Augusto! Hã? Carlos Augusto! Também tenho que falar uma coisinha. Que é isso? É que o nosso jantar de ontem não me caiu muito bem. Jantar? Que jantar? Madre de Deus. Compre um Renault e ganhe até R$ 2.500 para pagar suas contas ou usar como quiser. Dicas para dirigir na chuva. Se a chuva estiver muito forte, pare o carro em um lugar seguro. Limpador de para-brisa em bom estado. Pneus em bom estado. Usar faróis mesmo durante o dia. Cuidado ao frear. Dirigir em rotação mais alta. Cuidado nas curvas e ultrapassagens. Cuidado com a aquaplanagem. Manter distância do veículo da frente. Manutenção do veículo sempre em dia. Loucos por carros. Oferecimento Almeida Racing, Rua Capitão Tito 250 no centro. Combine Sabores, ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores, de segunda a sexta, das 11 às 18 horas, sábados das 11 às 17. Amando de Barros 993, telefone 3882-1983. Imóvel é o seu melhor investimento, então não deixe de ligar para a NP Júnior Corretor de Imóveis, oferecendo casas de 135 a 160 mil reais, à pronta entrega ou na planta, pela Minha Casa Minha Vida. Essa é a grande oportunidade de comprar sua casa. Ligue e informe-se. NP Júnior Corretor de Imóveis. Programa Encontro Marcado, hoje aqui no Estúdio Abacateiro, ao lado do meu amigo Osni Ribeiro. Osni, obrigado por nos receber aqui, viu? Prazer, finalmente ao vivo a gente aqui, né? Puxa vida, hein? A gente tem feito vários vídeos com você lá e agora... Aliás, obrigado por participar que a gente vai bater um papo. Viu? Osni, gostoso. E é gostoso mesmo bater esse papo, né? Como é que surgiu o gosto pela música e esse tipo de música, uma música que fala do dia a dia, né, do campo, histórias interessantes, trazendo... Como é que surgiu essa adoração que você tem por esse segmento? São várias histórias, né, Márcio, que elas acontecem meio que paralelamente, né? Primeiro, tinha o pai que tocava violão em casa na família. Pai tocava, né? O pai então. tocava, toca ainda, né? Tava sempre cantando pra gente, sempre quando tinha... as festas do banco, quando ele trabalhava, ele levava um instrumento e tal. Eu morri de vontade de tocar, mas ele não deixava pegar, não. Isso que idade você tinha? Tinha menos de 10, né? Menos de 10. E ele falava que não podia, tal, que o violão era de estimação e tudo mais. Aí, quando eu fiz 10 anos, ele deu um violão de presente, né? Um violãozinho Giannini. Tem até hoje, e não tenho mais, cara. Era um violão pequenininho também, era um violão para criança mesmo. Eu era bem miudinho, né? Depois que eu dei uma crescidinha. E aí com esse violão comecei, fiz 2 meses de aulas, mais ou menos uns 2 meses. Tinha perto de casa, mudou uma moça que dava aula. E acabei começando a ir mal na escola, rapaz. Comecei só a tocar violão, a matemática ficou meio de lado, o professor Godinho puxou minha orelha, né? Fiquei para exame, naquela época era exame, não tinha recuperação, né? E se repetisse no exame, tinha segunda época. Aí tinha segunda época, que aí você ficava mais um tempo tendo aula. Todo mundo brincando nas férias, você estudando. Tempos que não voltam, né? Infelizmente, viu? Porque a educação naquele tempo era mais enraizada. Qualidade, né? E aí eu saí da aula, né, para poder estudar, acabei que eu nunca mais voltei para aula e acabei me virando sozinho, né? Tocando violão, comprava revistinha, via os outros tocarem, né? Violão e guitarra, aquele que era revistinha do Vigu. E depois disso vem a parte do rural, né? Porque meu pai não tocava muito esse tipo de música, meu pai tocava mais seresta,
as coisas do Nelson Gonçalves, né? Sambas e tudo mais. Tinha muito disco em casa variado, Chico Buarque, Ray Conniff, tinha todo tipo de música, né? Entendi. E aí a gente tinha um sítio e a gente ia muito pro sítio e eu escutava aquelas músicas na madrugada e sempre achava bem bonitas as músicas, né? Gostava das histórias que elas contavam. A música caipira tem esse negócio de quase que um romance, né? Vai contando a história, cheia de detalhes, coisas acontecem. É uma história, na verdade. A maior parte delas são histórias, né? E isso foi me deixando... Eu gostava bastante, e como eram simples de tocar no violão, eu comecei a aprender a tocar algumas, né? Eu lembro lá Chico Mineiro, Cabocla Teresa, tocava algumas delas. Até um dia que eu tô em casa jogando chutando uma bola no quintal, cara, eu não sei que idade que eu tinha, não sei se era 12, se era 13 anos, não sei. E do lado de casa tinha uma padaria que fechou, que era a padaria da Dona Felícia. É legal. Isso aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu, ali na Pinheiro Machado com a Costa Leite, na esquina ali eu morava. Não era o Fanelli, não, né? Não. O Fanelli era na outra esquina de baixo. Era a Dona Felícia, tinha o Fanelli na esquina de baixo e a Dona Felícia que era colado, do lado do portão de casa. E a Dona Felícia já velhinha, fechou a padaria. É legal falar os nomes das pessoas, né? Que a pessoa está assistindo e fala assim, o cara lembrou de mim lá. Que legal, isso eles lembraram de mim e tal. Né? Até, inclusive, eu estava assistindo o seu programa com o Dubrô, e o pai do Peu... Do Peu e do Iago. Eles são irmãos? São irmãos. Eu pensei que eles não eram. Eu entendi ali no programa que eles não... Eu achava que eles eram, mas no programa achei que eles não eram. O pai deles, quando veio para Botucatu, a família, eles vieram morar também do lado de casa. Eles moravam ali, atravessava a rua, saía do portão da Pinheiro Machado, atravessava a rua, estava na casa deles. Olha só. Aí tinha o Gilson, que era o irmão deles, que era mais da minha idade, né? O pai dele, Pedro. Eu conhecia toda essa rapaziada lá já desde essa época. Olha que bacana. Quando eles eram meninos ainda, os pais. Bom, e aí, Dona dia Felícia? tô lá jogando bola no quintal, chutando bola lá, gostava de ficar brincando, e escutei um barulhinho diferente lá, rapaz. Fui lá, tinha aberto um bar, e o dono do bar tocava viola. E ele tava com uma viola lá. Porque naquele tempo, cara, na década ali final da década de 70, pro começo da década de 80, a viola no instrumento estava em desuso. Mesmo as duplas caipiras, elas não tocavam viola mais, né? Todas as duplas que começavam achavam que tocar viola era cafona, era antigo, né? Pela questão da indústria, começou a vir Milionário José Rico, Roberto Meirinho, Léo Cunhado Robertinho, era uma porção de dupla que foi deixando de lado o instrumento e os outros que queriam vir nessa pretensa modernidade. Entendi. E acabavam deixando de lado o instrumento. E eu vi aquele instrumento tocando, reconheci o som na madrugada, na rádio você escutava o Torres de Florencio, você escutava Tião Carreiro Pardinho, Tonico Tinoco, Zé Carreiro Carreirinho, né? E eu ouvi aquilo ali e fui lá e fiquei olhando ele tocar. Ele era um senhor alto, de bigode, acho que ele era alto, rapaz, agora eu não tô... Pra mim, naquele tempo, ele era bem alto, né? Era Negrão o nome dele, sobrenome Negrão. E aí eu fiquei vendo ele tocar tal, e curioso, comecei a perguntar, ele começou a explicar algumas coisas do instrumento, falar de afinação, como é que era que fazia e tal. Eu comecei a tentar afinar o violão igual a viola, né? Afinava tal, fazia algumas coisas uns ponteadinhos que ele fazia lá, né? Tentando fazer igual, mas não dava muito certo. Aí passou um tempo na escola, já estava ali no começo do colegial, tinha uma rapaziada ali que gostava muito de ir pro sítio, andar a cavalo e tudo mais, né? O Zé Lira, o Tomate, o Silvinho Cacetari, né? E a gente começou a reinar, de querer cantar em dupla, né? Um cantava com um, outro cantava com outro, e o pai do Zé, que entendia bem de voz, o pai do Zé tinha sido, acho que, regente até de coral e tal. O pai do Zé tentava ensinar a gente, mas a gente não conseguia. Um cantava fino, outro cantava grosso, e a gente achava que estava certo a dupla, né? E aí apareceu a primeira viola já nesses contatos com o Zé, o Bieca lá do cartório. Um dia ele trouxe uma viola e a gente fez um rolo numa caraviola que eu tinha, que era um violão de 12 cordas, né, da Giannini, que é um violão com um corpo diferente. E comecei a mexer com a primeira viola que eu tive, foi aquela ali. Uma viola bem ruim, para falar bem a verdade, mas não tinha. Você ia aqui nas lojas, Casa do Esportista, Celaria São José, Casa Teixeira, eram as lojas que vendiam instrumentos aqui em Botucatu. Verdade. Nenhuma delas tinha viola para vender, né? Aí passou mais um tempo, a minha avó, no aniversário, ela comprou ela encomendou uma viola um pouco melhor para mim. E veio uma viola, uma Rei dos Violões, laranjada, com
uns desenhos aqui, parecia aquelas violas de capa do disco do Tonico Tinoco. E com aquela viola, era uma viola já melhor, porque eu comecei a me entender, a fazer os duetos e tudo mais. E engraçado, porque como eu usava a revistinha Violão e Guitarra, eu comprei um método de viola do Tonico Tinoco. E aí tudo que eu fazia não dava certo, rapaz, ficava horrível. Eu falava, caramba, eu conferia a afinação, estava certo. Fazia o acorde e não dava certo, né? Aí demorou um tempo para entender que a revistinha do Violão e Guitarra colocava o braço do violão numa posição, e a do Tonico Tinoco estava invertida. Eu não sei se inverteu no imprimir, ou se foi uma inversão, ou se eles tinham esse costume, quem fez o método já desenhou. Demorou um pouco para descobrir. Mas descobriu sozinho. Um pouco, eu falo, deve ter sido uns 3, 4 dias, porque era direto mexendo, né? E aí com essa viola também eu consegui aprender a fazer onde que estavam os duetos, né? Eu consegui entender que você pega, por exemplo, um Menino da Porteira, por exemplo, né? E você tem aqui, ó. Você tem a primeira e a segunda voz, né? E eu não tinha entendido isso ainda, né? E quando eu comecei essa viola que era melhor, era mais macia para tocar, comecei a conseguir assolar essas coisas, eu entendi. Aí um dia cheguei lá na casa do Zé, falei, Zé, aprendi acho que como é que faz a segunda. E aí a gente cantou o Menino da Porteira. Foi exatamente o Menino da Porteira que eu fazendo esse solo do Menino da Porteira que caiu a ficha, né? A gente era menino ainda, né? Aí a gente cantou, nisso o seu Guido chegou, a gente mostrou para ele falou, não, agora sim, agora vocês estão fazendo a primeira e a segunda, só falta vocês afirmarem, entenderem bem e tal, não sei o quê. E a gente começou a ensaiar e acho que naquela semana mesmo a gente acabou indo no Zé do Laço e cantou pela primeira vez no rádio. Zé do Laço na PRF. A gente cantou Cabocla Tereza, Zé Lira e Ribeirinho. Olha só. Acho que foi em 1980 isso. E aí nós cantamos mais alguns anos juntos, ganhamos o segundo lugar naquele Fenzebo, que foi um festival aqui em Botucatu, que gravou um LP. Em 83 foi o festival, o LP saiu em 84. Depois o Zé quis parar de cantar, eu comecei a cantar com o Renan, e aí percebi que o meu negócio não era fazer dupla não, que eu tinha que achar qual que era o caminho do meu som. Teve algumas pessoas que ajudaram muito nesse processo de entendimento, né? O João Ais, eu vendo ele tocar aqui, o Ronaldo Viola em São Paulo, que foi muito amigo naquela época, que me deu alguns toques de que eu tinha que procurar um estilo, né? E aí parei com a dupla e fui para a carreira solo. Que legal, que legal. Bom, isso quantos anos já então? Isso que eu parei com a última dupla foi em 86. Em 86 mesmo eu comecei a tocar na noite, comecei a tocar no Bebericando. 35 anos. Depois fomos para os festivais. Dos festivais eu mudei para Campinas. Em Campinas gravei 2 discos solos naquela época, em 94 e 96. Depois, quando eu voltei para cá, que eu voltei com foco nesse caminho mais da música regional, porque os outros discos, eles eram uns discos que a gente chamava de disco de compositor, né? Eu fazia uma música, a gente arranjava, punha lá, e ela ia pro disco. Ela não tinha um conjunto de conceito do disco todo, entendeu? Era um disco com várias músicas que eu tinha composto, e elas tinham temas diferentes, tinham histórias diferentes, ritmos diferentes, tinha samba, tinha música regional com viola, tinha canções, enfim, era um trabalho bem variado, né? De um certo ponto era bacana, porque você podia mostrar um leque de trabalho grande, mas de uma outra maneira também era difícil para você conseguir achar uma identidade de público que você fosse trabalhar. E quando eu voltei para cá em 97, eu já voltei pensando em fazer esse trabalho, e já voltei fazendo, né? Mais de música regional mesmo, né? Misturando as coisas da música caipira com a MPB, ou da MPB com a música caipira. Aí tem hora que eu não sei qual que tem mais predominância na influência, né? Mas enfim, e depois disso, quando eu já estava preparando para fazer esse disco que eu lancei ano passado, né? Isso estou falando lá em 97, depois de 97, uns 3 anos ali, 2000 e pouco, as coisas ficaram mais fáceis, acabei montando um estúdio em casa e tal, né? Apareceu a oportunidade de trabalhar na secretaria. Na verdade, o convite para trabalhar na secretaria, né, pelo professor Luiz. Eu fui para lá, fiquei os primeiros 4 anos, depois o João ganhou a eleição, me convidou para assumir a secretaria. Eu fiquei 8 anos na secretaria, e agora com a mudança do governo, eu pude finalmente me desligar e tentar me dedicar nesse tempinho que resta para a gente ainda,
Né? Cuidar das modas. E agora montou o Estúdio Abacateiro. O estúdio já tenho desde 2002. Mas estou dizendo, mas se dedicar ao estúdio agora mais, sim, né? Você sabe que eu tenho me dedicado menos ao estúdio do que eu me dedicava no começo, sabe, cara? Eu não sei se porque na época que eu montei, os processos estavam ainda mais longe dos músicos, das pessoas, porque era uma época, eu cheguei a gravar em estúdio na época de estúdio de fita, né? Os equipamentos eram muito caros, a manutenção era muito difícil, né? Você tinha limitações para gravar, para você conseguir qualidade, você tinha que ter muitos periféricos, pré-amplificadores, reverber, compressor, gate, o caramba, para você conseguir. Quando isso passou para dentro do computador, acabou sendo mais acessível, né? Entendi. Hoje eu mantenho aqui, tem um estúdio legal, as salas são boas, são bem tratadas acusticamente, tem vários microfones diferentes para diversas aplicações, né? Tem já uma experiência de muitos anos, né? Além dos meus discos, já produzi muitas outras coisas aqui, né? Mas eu tenho me focado mais mesmo na minha parte musical e aqui no estúdio fazendo algumas coisas que me interessam assim pessoalmente, assim, que eu acho, putz, esse trabalho é muito legal, esse trabalho tem alguma coisa a somar, vou embarcar nesse trabalho que eu acho que vale a pena. Que legal. É mais ou menos nessa linha, mas seria mais um trabalho de produtor musical mesmo, né? Que bacana. Não tanto de técnico, engenheiro de som. Para a gente sair desse bloco aqui, que eu já recebi o sinal, dá para fazer um trechinho da primeira música que você cantou, que foi o quê? Foi o Menino da Porteira, não? Foi A primeira música que nós cantou no cantamos... programa do Zé do Laço. Vamos fazer Você quer do Zé do Laço? Não, o que você escolhe. Vamos pra fazer gente sair um trechinho para gente sair do bloco. Música, a moda de viola que foi lá no Festival em Avaré, terceiro lugar. Pode ser. Vamos lá. Essa música que ficou em terceiro lugar no Festival de Avaré de 1981. O nome da música? Boiadeiro Aposentado. Boiadeiro Aposentado. O boiadeiro tá velho, já não pode trabalhar. Arranjou uma companheira e no ranchinho foi morar. Comprou uma viola de pinho pra suas noites alegrar, e um casal de canarinho pra cantar no despertar. Fica alegre o boiadeiro, vendo o gado engordar, amansando o burro bravo e andando pros matagal, recolhendo a boiada, ouve o berrante tocar. Tristeza do boiadeiro, é hora de aposentar. Boiadeiro aposentado, que trabalhou noite e dia, da lida com a boiada não teve o que merecia. Não ganhou muito dinheiro, nem aposentadoria, ganhou só cabelos brancos, mas viveu com alegria. Boiadeiro sem boiada é coisa triste de ver, mas a idade vai chegando e o que se pode fazer? Põe a rede na varanda, descanso vai merecer. Uma morena nos seus braços tem ao menos bem querer. La Pagadora, uma história de amor, intrigas e suas contas pagas pela Renault. Meu sonho sempre foi ter um Renault Zero, mas aquela sinha da Ananita nunca me deixou dar um rolecito. Quero. Vai comprar. A Renault ainda paga suas contas. Rala, Chica. Compre um Renault e ganhe até R$ 2.500 para pagar suas contas ou usar como quiser. Quer fazer um bom negócio em imóveis? Procure NP Júnior Corretor de Imóveis. Acompanhe o VT.
Loteamento fechado Reserva Central Park. Segurança e tranquilidade 24 horas. Lotes a partir de 250 metros quadrados. Chega de sonhar. Realize. Excelente investimento. A 5 minutos do centro, pertinho do shopping, ao lado da nova rodovia duplicada Gastão da Alfarra. Loteamento fechado Reserva Central Park. 48 parcelas fixas ou em até 150 meses. Compre seu lote e ganhe o projeto da sua casa. Converse agora com a NP Júnior Corretor de Imóveis e agende uma visita. Portaria e segurança 24 horas. Loteamento fechado Reserva Central Park. Sua família merece. Para nós, confiança é tudo na hora de cuidar das pessoas que amamos. E quando o assunto são os produtos que vão à nossa mesa, isso é levado ainda mais a sério. É por isso que resolvemos mostrar para vocês o caminho que o Leite GG faz todos os dias até chegar à sua mesa, das nossas fazendas para o seu dia a dia. Aqui, o nosso dia começa cedo. Depois de todo o manejo no campo, o leite é transportado para os nossos laticínios, onde passa por diversas fases de inspeção e verificação antes de ser processado e embalado. Todo o processo é automatizado e controlado minuciosamente, o que garante a melhor qualidade em todos os produtos da nossa linha. Daqui, eles saem diretamente para a sua casa, fresquinhos e deliciosos, como a sua família merece. Laticínios GG, qualidade e confiança para você e sua família. Imóvel é o seu melhor investimento, então não deixe de ligar para a NP Júnior Corretor de Imóveis, oferecendo casas de 135 a 160 mil reais, à pronta entrega ou na planta, pela Minha Casa Minha Vida. Essa é a grande oportunidade de comprar sua casa. Ligue e informe-se. NP Júnior Corretor de Imóveis. Voltamos com o programa Encontro Marcado, hoje batendo papo com o músico Osni Ribeiro. Osni, eu criei, aqui uns 2 anos atrás, um quadro chamado Cantar no programa. Sim. Com o objetivo de trazer e de valorizar principalmente o artista local, né? E eu tenho descoberto ou divulgado, né, artistas que alguns eu nunca tinha ouvido falar. Então eu percebo que Botucatu é uma terra de muita gente boa. Né? Sim, que às vezes não é valorizado e tal. O músico, no Brasil afora, falta principalmente valorização ou oportunidade? Eu acho que não sei se dizer se a palavra é oportunidade ou se é valorização. Acho que faltam algumas coisas, por exemplo, para o próprio artista, né? Acho que a maneira dele encarar
um pouco mais profissionalmente, né? Talvez a dedicação do dia a dia daquilo ali que ele está fazendo, né? Isso talvez seja uma coisa importante. Vou melhorar a pergunta. É possível viver de música no Brasil? É possível. É possível. Conheço muita gente. Hoje eu vivo só apenas de música, né? E antes de estar na secretaria, eu também vivia de música. Mas você já tem quanto tempo de carreira? Se a gente for você começou nosso bate-papo aqui, quando a gente pelo menos começou, 30 anos, no mínimo. Quase, se a gente for pensar desde 80, mas se a gente for pensar da primeira vez que eu gravei um disco, que é 84, que foi lançado, né? A gente já está estaria com 35 anos praticamente. Anos, né? Aí que tá. É que, assim, tudo é uma questão de expectativa do que você projeta para a sua carreira, né? Uhum. Eu acho que às vezes tem muita gente que tem uma expectativa muito grande e acaba distorcendo o seu trabalho para tentar buscar alguma coisa que ele acha que tem mais... que é mais comercial, porque talvez apareça mais na televisão, talvez esteja mais na mídia. E tem a parte financeira também. E ele acaba deixando o lado essencial dele, porque eu acho que o que vale para o artista é a essência. Né? Não tenho dúvida. A gente poderia, nessa época que eu deixei a dupla com o Renan, que em 85, 86, ouvindo alguns conselhos do Ronaldo Viola, como eu falei para você aqui, conhecendo mais o João Ais na época, né? E nessa época foi uma coisa que pesou muito para mim, porque eu comecei cantando música caipira com o Zé. Quando eu estava com o Renato, a gente já estava indo para um rumo mais comercial, a gente frequentava lugares, né? E eu não me sentia parte daquele mundo, eu não me sentia feliz com aquilo ali. Eu falava, não, isso aqui não é o que eu quero para minha música, né? Esse foi um dos motivos de eu deixar. Primeiro o Ronaldo me falando de algumas coisas que eu mostrava para ele, que eu fazia na época, né? Que não tinham a ver com aquele universo, e depois vendo o João Ais tocar aqui num show no BTC, numa abertura de um show do Belchior. Eu vi aquele cara ali só com violão e voz, e o cara tocou uma música autoral dele, muito do jeito que eu gostava, uma música que chama Segredos, né, uma linda música dele e do Lau. E depois eu fui conhecer o João nos bares, no Barbas, que é um bar que ele tocava esporadicamente, era um bar que fazia som às vezes apenas, né? E aquilo ali mudou muito a minha perspectiva, né? Porque às vezes a gente fica perseguindo uma coisa, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu quero fazer sucesso igual o Luan Santana. E eu fico tentando eu tento ser o Luan Santana, mas eu não sou o Luan Santana. Eu sou o Zé Maria, eu sou o João Paulo, eu sou outra pessoa. Entendi. A minha realidade é outra, né? E isso pesa muito, até para quem ouve o trabalho. Mas o legal é que você falou, né? Que é importante não perder a essência, né? Que a essência foi onde tudo começou, que você tem que manter. E o seguinte, o seu descobrir para a música foi ali, não é verdade? Você não deve apagar, isso não existe, né? De apagar. E são coisas que estão dentro da vida da gente, né, Márcio? Se você pegar o disco, por exemplo, você vai ver que as músicas elas se relacionam. Tem, além das minhas, eu gravei 3 músicas, eu fiz questão de colocar 3 músicas de compositores históricos de Botucatu, né? Do Serrinha, do Angelino e do Raul Torres, uma música de cada um, né? Não fui buscar as mais conhecidas de cada um, achei legal buscar também a música que está um pouco mais na sombra, um pouco. E como é que você acha esse acervo, por exemplo, do Angelino de Oliveira? Cara, eu não sei dizer. Tem que pesquisar bastante, o Angelino, eu comecei eu conheci o Angelino em 82, os trabalhos do Angelino. Conhecia a Tristeza do Jaca, entendi, mas eu não tinha noção da dimensão do trabalho do Angelino. Em 82, uma série de amigos dele fez um movimento junto à Câmara Municipal e foi criada a Semana Angelino de Oliveira. E, curiosamente, o Chico Múrcia, né, que era dos amigos do Angelino, né, e amigo de outros amigos, o Reinaldo Piozzi, o Jovelino Seco, né, eles acabaram sendo propulsores disso. E o Chico era pai do Zé Lira, que tocava, era tio do Zé Lira, que tocava comigo, né? Que a gente cantava junto. E quando foi ter a primeira semana, a gente foi na casa do seu Jovelino, a dona Terezinha mostrava as músicas no piano, porque essas músicas, a maior parte delas não foram gravadas, né? Só foram gravadas, algumas coisas gravadas depois e algumas que nunca foram gravadas até hoje, né? E aí a gente cantou, eu lembro que naquela época eu e o Zé, a gente cantou a Encruzilhada e cantou a Prece de Caboclo, que é essa música que está no disco, que eu regravei agora no disco, né? E eu fiquei com aquele cabra na cabeça ali. Depois o Fernando Binder, um menino daqui também, foi estudar música em São Paulo e um TCC dele foi em cima da obra do Angelino. E o Binder, além de recolher uma série de outras coisas, eu tinha muitas coisas de memória que eu tinha guardado daquela época, né? Porque aquele livrinho que foi feito na década de 70
pelos amigos dele, quase todas as músicas ali, muitas músicas dali a gente aprendeu nesse processo da primeira Semana Angelina. E aí o Fernando Binder recuperou algumas outras, né, que estavam por aí soltas, né, e eu juntei essas coisas dele também, guardei algumas coisas dele, li alguns artigos dele que eu achei muito pertinentes sobre a característica da obra do Angelino, né, e depois disso continuei meio que por conta própria, virava e mexia, eu me lembrava de dar uma procuradinha, né. Vamos tocar uma do Angelino, então? Não vamos tocar Tristeza Jeca, é fantástica, né? Qual delas você falou que você gravou? Vou tocar que está no disco, que é o Prece. Prece de Angelino de Oliveira com Osni Ribeiro aqui no Encontro Marcado. Eu queria que Deus me ajudasse, nem que fosse um pouquinho somente, um ranchinho na beira da mata, mais pra baixo um riozinho corrente, no terreiro umas árvores copadas, pros canários cantar e fazer ninho, e no rancho bem junto à parede, pendurada uma viola de pinho, uma cabocla de nome Maria, de olhos pretos da cor do carvão, um santinho num lindo oratório, pra nós dois fazer nossa oração. Ai, 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 no sertão bem feliz eu seria. Ai, 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 num ranchinho bem junto a Maria. Que legal, que legal. Prece de Caboclo. Prece de Caboclo, que legal. Tá no seu último disco. Tá no disco, né, nesse disco que eu fiz ano passado, no Arredores. Depois você mostra o disco pro pessoal lá na TV. Tá? Vou mostrar. O Nildo já, rei da edição, já mostra. E é uma música que é uma das que estava no meu inconsciente, mas tem muitas outras. Ano passado eu colaborei com a secretaria aí para fazer a comemoração da Semana Angelino, e a gente trouxe algumas músicas que foram juntadas, né? Tinha uma música que tinha a letra naquele caderninho da década de 70, e a música foi aparecer depois na pesquisa que o Fernando Binder fez, né? Aí eu peguei e falei, bom, se eu tenho a música escrita aqui, tenho a letra, né? Aí eu pedi pro Daniel dos Santos, lá, que trabalha lá com o Godinho agora na comunicação, não sei se você conheceu o Daniel lá. Sim. O Daniel trabalhava comigo na secretaria. Pedi pro Daniel, você não podia pegar essa partitura, você que manja aí dos softwares de notação musical, né, que é para escrever, e colocar pra gente ver como soa isso. Aí o Daniel pegou algumas músicas que a gente tinha música e tinha a letra apartada e nunca tinha ouvido cantar, nunca tinha registro dela, né? E escreveu, né? E aí ele escreveu o andamento, tal, mais ou menos. A gente pegou a rítmica que a música indicava e a gente acabou recuperando algumas músicas, né? Então nesse processo, por exemplo, da Semana Angelina, a gente apresentou 3 músicas lá que foram recuperadas assim, que foi o Canto ao Luar, que foi quem cantou foi o Arnaldo e a Cacá, né? Canto ao Luar, o Cativeiro, que é uma música uma canção escravagista que fala já dessas questões que o Angelino tinha feito no começo do século, no século passado, inclusive, né? E quem cantou foi o Betão, e o Meu País, que também foi o Betão que cantou, que é um foxtrot, né? Que também eram músicas que estavam dissociadas, a música e a letra, e a gente juntou, e foi a primeira vez que elas foram então você imagina, se você fez uma pesquisa, muita gente pesquisou, mas tem também o Edson Nogueira, que sempre colaborou muito, o Ramiro Viola também procura muita coisa. E mas a gente procura juntar. Realmente... Eu não falo que eu sou um pesquisador, não. Acho que eu sou um cara que procura juntar as informações. Né? Acho que o pesquisador talvez tenha que ter um pouco mais de know-how, de dedicação. Né? Osni, bom, qual é a agenda do Osni agora para metade? Para esse ano aqui, quais são os projetos que você pretende colocar em prática? Então, eu estou fazendo a circulação com alguns espetáculos relacionados a esse disco, né? A gente tem um show que eu montei também no ano passado, eu e o Arnaldo, a gente montou junto para fazer aqui em Areópolis, num evento que teve uma homenagem ao Tunico Tinoco. Grande Arnaldo, né? Arnaldo Silva, Arnaldo Camaleão. E a gente acabou montando um show que ficou bem bonito, cara. A gente botou o nome de No Coração do Brasil, e é meio um show que conta que é a história do Tunico Tinoco, tem desde a primeira música que eles gravaram, bacana. A gente canta e tal. A gente vai fazer também, a gente tem algumas coisas marcadas nesse circuito do SESI, que a gente foi selecionado com esse projeto. A gente vai fazer Votorantim agora em abril.
Agora, nesse finalzinho de março, a gente está em Itapetininga, vamos, com esse show do Arredores, vamos abrir o show do Almir Sater lá, né? A gente toca, em seguida toca o Almir, numa produção do Ferreira, nosso amigo Ferreira Produções. Depois disso tem Sesc Piracicaba. Em julho eu tô acabando em junho eu tô acabando de acertar uma turnezinha ali no Paraná, já tem coisas praticamente fechadas em Paranavaí e Londrina. E em julho faço uma turnezona no Rio Grande do Sul. A gente faz 10 cidades ali em 12 dias. Do dia 4 ao dia 14 de julho a gente vai tocar ali de Passo Fundo, Caxias, Tramandaí, um monte de cidade lá. Que bacana, né? Que bacana. Mostrando daí o trabalho autoral. E estamos caçando agenda para o segundo semestre. Né? Bacana, e vai conseguir, com certeza. E tem alguns projetos, né? Faz tempo que estou gestando um projeto de gravar essas coisas do Angelino que ainda não foram gravadas. Eu acho que seria muito legal aproveitar esse ano, que oficialmente é o ano do centenário da tristeza do Jeca, para fazer isso, né? O pessoal andou comemorando no ano passado, mas na verdade era um erro de informação que tinha nos livros, que a gente acabou indo pesquisar no Centro Cultural e entendendo onde que foi o erro ali. A gente poderia fazer um programa para falar disso e mostrar só as músicas do Angelino. Eu acho legal. Se você quiser, vamos marcar, a gente pode vamos marcar. Daqui uns 2 meses a gente faz isso mesmo. Eu acho que seria legal. E para encerrar, o que nós vamos tocar aqui? Para encerrar, então, vamos tocar a faixa título do disco ali, né, que você estava falando do Renato Teixeira, do Almir Sater. É uma música que eu acho que ela me lembra muito, inclusive no jeito que ela manda a mensagem. Obrigado, viu, Osnir, de receber a gente aqui no Estúdio Abacateiro. Você tá vendo? Eu falei pra você que eu falo muito, a gente nunca chega no fim da história. Mas é legal. Pelo menos você dá o começo aqui, o pessoal fala, pô, é uma bela história também. Obrigado, viu? Sucesso, viu? Osnir Ribeiro no Encontro Marcado. O que será que move a vida da gente, que nos aponta o bom caminho e anima a seguir em frente? Quando as pessoas que andam do nosso lado sonharem os mesmos sonhos, muitos atentos guardados, então teremos muitos motivos para esperar tudo melhor. É só buscar ao redor coisas que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém que confia. O refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre junto, e a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo. Coisas que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém que confia. O refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre junto, e a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo. Eu sonho, espero, eu posso, eu quero. La Pagadora, uma história de amor, intrigas e suas contas pagas pela Renault. Compre seu Renault e ganhe até R$2.500 para pagar suas contas. Olha, é isso mesmo. É um grande negócio. Vamos trocar nosso carro. Quero Capture Marfim. Não, Captur preto. Que tal Captur Marfim com teto preto? Ah? Que inteligente! Puxou a mamá. Compre um Renault e ganhe até R$2.500 para pagar suas contas ou usar como quiser. Quer fazer um bom negócio em imóveis? Procure NP Júnior Corretor de Imóveis. Acompanhe o VT.
Loteamento fechado Reserva Central Parque. Segurança e tranquilidade 24 horas. Lotes a partir de 250 metros quadrados. Chega de sonhar. Realize. Excelente investimento. A 5 minutos do centro, pertinho do shopping, ao lado da nova rodovia duplicada Gastão da Alfarra. Loteamento fechado Reserva Central Parque. 48 parcelas fixas ou em até 150 meses. Compre seu lote e ganhe o projeto da sua casa. Converse agora com a NP Júnior Corretor de Imóveis e agende uma visita. Portaria e segurança 24 horas. Loteamento fechado Reserva Central Parque. Sua família merece. Dicas para dirigir na chuva. Se a chuva estiver muito forte, pare o carro em um lugar seguro. Limpador de para-brisa em bom estado. Pneus em bom estado. Usar faróis mesmo durante o dia. Cuidado ao frear. Dirigir em rotação mais alta. Cuidado nas curvas e ultrapassagens. Cuidado com a aquaplanagem. Manter distância do veículo da frente. Manutenção do veículo sempre em dia. Loucos por carros. Oferecimento Almeida Racing, Rua Capitão Tito 250 no centro. Combine Sabores, ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores, de segunda a sexta, das 11 às 18 horas, sábados das 11 às 17. Amando de Barros 993, telefone 3882-1983. Imóvel é o seu melhor investimento, então não deixe de ligar para a NP Júnior Corretor de Imóveis, oferecendo casas de 135 a 160 mil reais, a pronta entrega ou na planta, pela Minha Casa Minha Vida. Essa é a grande oportunidade de comprar sua casa. Ligue e informe-se. NP Júnior Corretor de Imóveis. Economia pra valer todo dia só na Frangolândia. Aproveite estas ofertas e leve qualidade pra casa. Bife empanado R$19,99 o quilo. 7 para bife R$16,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa R$8,99 o quilo. Bisteca de boi R$18,99 o quilo. Bisteca suína R$9,99 o quilo. Espetinhos R$1,19 a unidade. Aos sábados e domingos tem assados especiais na Frangolândia. Aproveite! Frango assado, pernil assado, maminha assada e cupim assado. Na Frangolândia tem carne fresca e desossada no dia. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440 ou WhatsApp 99611-3758. Convênios Verocard, Açu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. Olá pessoal, meu nome é Bruno Gomes e no Encontro na Cozinha dessa semana trarei uma receita típica da Alemanha, mas que a França trouxe ao mundo, chamada steak tartare. Vamos aos ingredientes: 300 gramas de carne de búfalo, 2 fatias de pão, 1 colher de mostarda Dijon, 1 colher de semente de mostarda Dijon, meia cebola cortada em brunoise ou cubinhos, 50 gramas de salsinha picada, 70 gramas de escarola, uma gema, 20 ml de molho inglês, uma batata, 250 gramas de óleo. Aqui temos a batata com casca já lavada e vamos passar no mandolim. A dica aqui é colocar ela em água para que desidrate, solte o amido, assim ficará mais crocante quando fritar. Aqui temos nosso búfalo, filetamos ele assim, para que podemos fazer depois os cubinhos. Normalmente, em steaks tartare, cortam bem pequenininha a carne. Eu prefiro usar em cubos. Porém aqui, eu gosto de usar em pequenos cubos, para que assim dê textura à nossa receita. Entraremos nossa carne num bowl, para que assim podemos temperar. Usarei metade da minha mostarda, metade dos grãos. O resto poderá ser usado para enfeite, se preferir. Estarei mexendo.
Entrei com molho inglês, cebola, alcaparras, salsinha, mexeremos. 2 gotinhas de pimenta e um toque de creme balsâmico. Deixamos ela apurar o sabor um pouquinho aqui no bowl, enquanto iremos fritar nossas chips e colocar nosso pãozinho no forno. A gosto de cada um, poderá colocar o tempero que quiser, um lemon pepper, um açafrão. Aqui eu colocarei açafrão, páprica picante com defumada, zata, pimenta síria e sal. E entrarei com as chips. Cuidado para não se queimarem. Pode ver que ainda ficou com um pouco de excesso de água. Quanto menos água você tirar, melhor para a fritura. Bom, aqui colocaremos nossas chips. Colocamos nosso steak tartar no aro. Colocaremos nossa geminha de ovo em cima. A dica que eu dou para vocês é que nesta receita eu usei carne de búfalo, uma carninha mais magra. Porém, se quiserem fazer com salmão ou atum, fica delicioso. Convido vocês para curtir a página do programa Encontro Marcado, do Hangar Gastronomia, e que venham conhecer nosso restaurante, que fica localizado na rua Major Mateus, 1038, e que é aberto das 11h30 às 14h30. Conto com a presença de vocês. Muito obrigado. Economia pra valer todo dia só na Frangolândia. Aproveite estas ofertas e leve qualidade pra casa. Bife empanado R$19,99 o quilo. 7 para bife R$16,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa R$8,99 o quilo. Bisteca de boi R$18,99 o quilo. Bisteca suína R$9,99 o quilo. Espetinhos R$1,19 a unidade. Aos sábados e domingos tem assados especiais na Frangolândia. Aproveite! Frango assado, pernil assado, maminha assada e cupim assado. Na Frangolândia tem carne fresca e desossada no dia. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440 ou WhatsApp 99611-3758. Convênios Verocard, Açu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Espero que você tenha gostado. Acompanhe sempre o nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã na Botucatu FM. Os melhores momentos você encontra nas redes sociais. Às 12 horas o programa na íntegra também na Botucatu FM. Um grande abraço a você, uma boa semana e até a semana que vem. Tchau, gente.